Olá, pessoal! Olha, quem está na jornada dos concursos públicos ou, por qualquer motivo, precisa resolver algo com um órgão federal, sabe que precisa conhecer as regras do jogo, né? Pois bem, existe uma lei que é exatamente isso, um verdadeiro manual de instruções. É a Lei 9.784, e é sobre ela que a gente vai conversar hoje para entender direitinho como ela coloca a ordem na relação entre o cidadão e o Estado. A pergunta de US$ 1 milhão é essa, né? Como a gente garante que a máquina pública vai ser justa com todo mundo? A resposta, ou pelo menos o caminho para ela, está justamente na lei que vamos analisar. Pense nela como livro de regras que diz o que pode e o que não pode, garantindo mais transparência e justiça para todos. E para facilitar o nosso bate-papo, principalmente para quem está focado nos estudos, a gente dividiu tudo em 5 partes bem claras. Vamos começar entendendo as regras do jogo, depois os princípios, que são a base de tudo. Aí a gente vê quem são os jogadores, como o processo anda na prática e, por fim, uma parte crucial, decisões e prazos. Vamos nessa? Então, começando pelo começo. Seção 1. As regras do jogo. Porque, não dá para jogar sem antes saber como funciona o básico do básico. E a regra de ouro já aparece logo no artigo 1º. A Lei 9.784 serve para botar ordem no processo administrativo federal. Mas o mais legal aqui é o objetivo duplo dela. De um lado, ela protege os nossos direitos, os direitos dos cidadãos, e do outro, ela garante que a própria administração pública faça o seu trabalho do jeito certo. Ou seja, é uma via de mão dupla. Ok, vamos para a seção 2. Aqui o negócio fica mais profundo. Vamos falar dos princípios essenciais. Imagine que eles são os pilares, a fundação de um prédio. Nenhuma decisão pública pode ser tomada sem respeitar essas bases. Elas são inegociáveis. E o artigo 2º é o coração pulsante dessa lei. É quase um mantra que todo servidor público deveria repetir. Ele lista os pilares que guiam qualquer ação do governo. E uma dica para quem está estudando: esses princípios são matéria de prova obrigatória, então atenção total aqui. Tá, mas o que significa tudo isso no dia a dia? Vamos traduzir. Legalidade é simples. O governo só pode fazer o que está escrito na lei. Ponto final. Motivação é a obrigação de justificar, de explicar o porquê de cada decisão. Chega de porque sim. Ampla defesa e contraditório, esses dois andam juntos, garantem que todo mundo possa se defender e apresentar seu lado da história. E claro, tudo isso tem que ser feito pensando no bem de todos, ou seja, no interesse público, e com eficiência e moralidade, que é agir de forma ágil, correta e honesta. Beleza, já temos as regras e os pilares. Vamos então para a seção 3 para conhecer os jogadores. De um lado o cidadão, do outro a administração. É fundamental entender que cada um tem seus direitos, mas também tem suas responsabilidades para manter o jogo justo. E essa tabela mostra esse equilíbrio perfeitamente. Do lado esquerdo, os direitos. Ser tratado com respeito, poder ver o processo, apresentar seus argumentos. É o nosso arsenal. Mas do lado direito vem os deveres. Falar a verdade, agir de boa fé, não atrapalhar o processo de propósito. É uma balança, entende? Direitos e deveres precisam andar juntos. Muito bem. Com as regras e os jogadores definidos, vamos para a seção 4 ver a partida rolando. Afinal, como um processo administrativo funciona na prática, do começo ao fim? O caminho todo é bem lógico. Dá para resumir em 4 grandes fases. Primeiro, o início. O processo pode começar por conta própria da administração, que a gente chama de ofício, ou porque alguém pediu. Depois vem a instrução, que é a fase de juntar provas, ouvir pessoas, investigar. Com tudo na mesa, vem a decisão. E por último, se a pessoa não concordar com o resultado, ela tem o direito de entrar com um recurso. E aqui, olha, um ponto importantíssimo, que está lá no artigo 30. Na fase de juntar provas, vale uma regra de ouro. Provas conseguidas de forma ilegal simplesmente não valem. Elas são descartadas do processo. Isso é uma proteção gigante para o cidadão para garantir um jogo limpo de verdade. Chegamos na nossa última sessão, a de número 5. Agora a gente vai falar de uma coisa que tira o sono de muita gente. O que acontece depois da decisão e, principalmente, quais são os prazos. Porque no direito, tempo é tudo. E um processo não pode durar para sempre, né? Depois que a investigação acaba, a administração precisa decidir. E a regra geral, segundo o artigo 49, é de até 30 dias para dar um veredito. Esse prazo pode até ser esticado por mais 30 dias, mas só se tiver uma justificativa muito boa. Agora, e se a decisão não for boa, se for desfavorável,
Aí tem que correr. Grave bem este número. 10 dias. O artigo 59 diz que esse é o prazo que a pessoa tem para recorrer depois que é oficialmente comunicada da decisão. Se perder esse prazo, já era. O direito de recorrer pode acabar ali. Agora, atenção, especialmente quem está estudando para concurso, porque isso aqui despenca em prova. Anulação versus revogação. Parece a mesma coisa, mas não é. Pensa assim, a anulação acontece quando o ato nasceu errado, é ilegal. Aí a administração não tem escolha, ela deve anular, é uma obrigação. Já a revogação é diferente. O ato nasceu legal, certinho, mas deixou de ser interessante, de ser oportuno. Nesse caso, a administração pode revogar, é uma escolha. Entender essa diferença entre dever e poder é a chave de tudo. E para dar uma segurança para todo mundo, o artigo 54 traz um prazo final. A administração tem 5 anos para anular um ato ilegal que tenha beneficiado alguém. Depois desses 5 anos, se a pessoa agiu de boa fé, o direito dela está garantido. Isso é super importante para que ninguém fique com uma espada na cabeça para sempre. Então vamos amarrar tudo. Para a gente fechar, os pontos principais são: primeiro, a Lei 9.984 é a nossa garantia de que as coisas vão ser justas e previsíveis. Segundo, aqueles princípios são a alma de todo o processo. Terceiro, a relação é de equilíbrio, com direitos e deveres para os dois lados. E por fim, conhecer as fases e os prazos é o que nos dá poder para agir e nos defender. E para terminar, eu deixo uma provocação. A gente viu as regras, os direitos, os prazos. Conhecer a teoria é o primeiro passo, fundamental. Mas a questão que fica é, como que a gente transforma esse conhecimento técnico em algo prático e uma ferramenta para fortalecer a nossa cidadania no dia a dia? Fica aí a reflexão.